Fachada do STF. A imagem espelhada descortina-se para as laterais. Em letras brancas, voltamos a apresentar. Estamos de volta com o Direto do Plenário e já com a imagem do retorno dos ministros. A expectativa é justamente para a continuação do julgamento da ação penal 1025. Fernando Collor e outros 2 réus que são acusados estão na expectativa, todos que acompanham a sessão plenária, da coleta de votos dos ministros, que vamos acompanhar agora ao vivo, direto do plenário. Declaro reaberta a sessão e antes de dar continuidade ao julgamento da ação penal 1025, eu vou proclamar o resultado da eleição que hoje fizemos para ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. 10 votantes, concluída a votação com 9 votos para o ministro Nunes Marques e 1 voto para o ministro André Mendonça, seguindo a nossa tradição de ministro não votar nele próprio, né? Ministro Nunes Marques. Por isso é que não há uma unanimidade aqui dos 10 votantes. 9 votos para o ministro Nunes Marques, né, a quem eu cumprimento, e que passará a ocupar uma das cadeiras, né, de ministro do Supremo Tribunal Federal no Tribunal Superior Eleitoral, presidente, juntamente com o ministro Alexandre de Moraes e a nossa querida ministra Carmen Lúcia. Pois não, ministro Alexandre. Presidente, eu quero, em nome do Tribunal Superior Eleitoral, em meu nome da ministra Carmen... O ministro Alexandre de Moraes senta-se à esquerda na bancada. Tribunal Superior Eleitoral, parabenizar... Ele tem pele clara, completamente calvo, usa toga e terno pretos, camisa azul clara, gravata preta estampada. Já agora, na sequência, a posse, o ministro Nunes Marques, com certeza, vai contribuir muito, como já vem contribuindo como ministro substituto, e em especial pela sua experiência já de 4 anos no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Então, seja bem-vindo agora como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado, senhora presidente. Muito rapidamente, queria saudar a todos os ministros, o Ministério Público e todos os presentes, da pessoa de Vossa Excelência, e agradecer a todos os meus pares a confiança em mim depositada. O ministro Nunes Marques senta-se à direita na bancada, tem pele morena clara, cabelos castanhos, rareados, ondulados, usa toga preta, terno azul marinho, camisa branca e gravata vermelha estampada. Uma passagem que tive ainda idos de 2008 no TRE do Piauí, né? E o Supremo, mais uma vez, demonstrando a fortaleza da sua tradição e da sua unidade, da sua harmonia, né? E composto como quase todos os colegiados no Brasil, de pessoas com formações de vidas diferentes, acadêmicas, profissionais, e demonstrando que a riqueza do nosso colegiado é heterogenismo, né? E dizer da minha felicidade de poder contribuir com a justiça eleitoral brasileira, e tenho visto nas últimas sessões o belo caminho que tem trilhado a justiça eleitoral no sentido de criar balizas sólidas, dando segurança jurídica à sociedade brasileira e àqueles que se propõem a ocupar cargos eletivos. Muito obrigado a todos. Eu tenho certeza, ministro Nunes Marques, que vai desempenhar um belíssimo trabalho lá também. E eu, pessoalmente, guardo uma lembrança muito positiva, né, da minha passagem na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral. Eu não canso de dizer que é o Tribunal da Democracia, né, e hoje tão bem presidido pelo nosso querido ministro Alexandre de Moraes. Apregou para continuidade de julgamento a ação penal 1025 e passo a colher o voto do ministro revisor Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Cumprimento novamente Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, ministra Carmen, ministros. Cumprimento o nosso vice-procurador-geral eleitoral, hoje representando o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, aqui, o professor Paulo Gone Branco. Presidente, eu vou me abster de
citar o relatório, uma vez que o eminente ministro Edson Fachin, o relator, já detalhou bem todo o procedimento, e vou passar diretamente a análise individual das condutas narradas na denúncia. Eu também, presidente, tenho um voto um pouquinho longo, mas fiz um resumo, e daí o resumo do resumo. Então, obviamente, sem deixar de detalhar as condutas que me parecem importantes, mas também para não me tornar muito repetitivo em relação ao eminente relator. Lembrando, aqui, para desencadear o raciocínio, que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia em relação aos réus Fernando Afonso Collor de Mello, Pedro Paulo Bergamassi, de Leone Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim, por três tipos penais: corrupção passiva, lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa e constituir e integrar a organização criminosa. Análise de forma individualizada, me parece, como fez o eminente ministro relator, é necessária, porque cada integrante, na imputação da Procuradoria-Geral da República, cada integrante teria tido uma atuação distinta dentro desse suposto e narrado esquema criminoso. Eu inicio, presidente, com a corrupção passiva prevista no artigo 317 do Código Penal. A ideia das elementares do tipo solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, aqui no caso também há essa imputação, então, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Em relação ao réu Fernando Collor de Mello, os crimes de corrupção passiva foram imputados num período de 2010 a 2014, e teriam, segundo a Procuradoria-Geral da República, teriam contado com a participação de inúmeros agentes que foram indicados, segundo a acusação, e aqui o liame importante que faz a acusação em relação ao réu Fernando Collor de Mello, com a participação de inúmeros agentes que foram indicados ou tiveram, para obter os seus cargos, tiveram apoio político do parlamentar réu, então parlamentar, ora réu Fernando Collor de Mello. Dentre esses inúmeros agentes que participaram, segundo a acusação, dos crimes de corrupção passiva, junto com o réu Fernando Collor de Mello, estariam os dois denunciados, Pedro Paulo Bergamassi de Leone Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim. Eles seriam responsáveis por operacionalizar todo o recebimento, e mais do que isso, além do recebimento, o encaminhamento dos valores recebidos a título de propina de contratos celebrados com a Petrobras Distribuidora S.A., a BR Distribuidora. Então, nesse ponto, nessa conduta narrada na denúncia e depois explorada durante a ação penal, o colaborador, o delator Nestor Cerveró, que à época ocupava o cargo da diretoria financeira da BR Distribuidora, trouxe inúmeras considerações sobre a estrutura interna dos cargos da sociedade de economia mista e como era realizada a indicação de cargos de cada grupo político. O eminente ministro relator detalhou isso, não vou repetir, mas aqui cito no voto a transcrição de folhas 7.107 a 7.144 do volume 28 dos autos. A esse respeito também, sobre digamos assim, esse esquema de corrupção, José Zones, então diretor de operações e logística, nada obstante tenha negado isso também, é importante o apoio político direto do réu Fernando Collor de Mello, informou ter sido cientificado por membro do Partido Trabalhista Brasileiro,
que a sua indicação teria sido apoiada pelo réu Fernando Collor de Mello. E que Ministros julgam ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Vota o ministro Alexandre de Moraes. Por um dos co-réus, Leoni Ramos, a pedido do parlamentar. Então, também há esse depoimento de que houve ou teria essa relação desse diretor de operações e logística, José Zones, com o réu Fernando Collor de Mello. Eu também transcrevo aqui, o trecho onde ele narra, com as suas próprias palavras, o que agora resumir. Ainda há a demonstração, a imputação da ascendência do réu, então parlamentar Fernando Collor de Mello, para a indicação de outros cargos estratégicos no âmbito da BR Distribuidora. E isso teria sido veiculado nos diversos meios jornalísticos da época, dos quais se destaca matérias publicadas pelo jornal O Globo, com o título exatamente relacionado a esse diretor de operações e logísticas que prestou depoimento, com o título da matéria, entre aspas, José Zonis, diretor da BR, foi indicado por Collor, noticiando que a referida indicação teria sido aprovada pelo então ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e por outro, então senador da República, Jim Argelo, à época, líder do Partido Trabalhista Brasileiro. Também transcrevo aqui a matéria. Nesse contexto, nessa narrativa envolvendo os co-réus e o diretor de Operações e Logísticas, a Procuradoria-Geral da República imputou aos réus Fernando Collor de Mello, Pedro Paulo Bergamassi de Leoni Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim o recebimento de R$ 9.950.000. Para o quê? Exatamente para que eles viabilizassem irregularmente ou ilicitamente, um contrato de troca de bandeira de postos de combustível celebrado entre a DVBR, Derivados do Brasil S.A., e a BR Distribuidora. Então, essa é a primeira grande imputação envolvendo o recebimento de R$ 9.950.000. E as condutas depois de cada um, durante, não só as condutas imputadas na denúncia, mas as condutas depois investigadas durante a instrução processual penal, da qual a Procuradoria tentou comprovar, as condutas específicas de cada um dos co-réus seriam as seguintes. Fernando Collor, entre 2010 e 2014, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, Pedro Paulo Leoni Ramos, na condição de operador particular do senador Fernando Collor, Pedro Paulo Leoni Ramos teria, de modo livre, consciente e voluntário, em unidade de desígnios, ambos, concorrendo para que o parlamentar solicitasse e aceitasse promessa nesse sentido e recebesse para si a vantagem pecuniária dele, de 6 milhões, para viabilizar exatamente, em relação a só o senador, esse valor para viabilizar esse contrato de troca de bandeiras. O que teria realmente ocorrido nos anos de 2010 e 2011, por intermédio de outro diretor, o diretor de rede de postos de serviço da Sociedade de Economia Mista em questão, Luiz Cláudio Caseira Sanches, o qual também, segundo a Procuradoria, teria sido politicamente indicado para tal cargo pelo senador, então senador, réu Fernando Collor. Como esses valores teriam sido recebidos? Essa troca dos valores para a viabilização do contrato de troca de bandeira de postos de combustível. E o que se aponta é que, em pelo menos 4 oportunidades, houve pagamentos em espécie realizados por Carlos Alberto de Oliveira Santiago,
representante da empresa contratada. Em datas, essas datas não são identificadas, mas em datas no decorrer do ano de 2012. Em postos, o local apontado, postos de combustível localizados na capital paulista, ou seja, no município de São Paulo. E esses valores teriam sido recolhidos por emissários de Alberto Youssef e, posteriormente, repassados aos destinatários finais. Então, teria ocorrido aqui, segundo a imputação, também uma intermediação de Alberto Youssef e dos próprios emissários de Alberto Youssef para o recebimento desses valores e, posteriormente, esses valores teriam sido entregues aos réus. Aqui, no caso, a 2 dos réus, Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos e Fernando Collor. Agindo assim, exatamente, teriam os dois cometido o crime de corrupção ativa, pelo menos em 4 oportunidades, e a Procuradoria solicita o reconhecimento do concurso material. O Luiz Pereira Duarte de Amorim teria também aqui, de modo consciente e voluntário, também em unidade de desígnios com o parlamentar, concorrido, segundo a acusação, para que esse último recebesse vantagem pecuniária num valor ainda maior, aponta a acusação, de 26 milhões. A mesma estrutura criminosa é apontada, a ideia de viabilização de um contrato de troca de bandeira de postos de combustível, as mesmas empresas, DVBR, Derivados do Brasil, e BR Distribuidora, e 4 contratos, e aqui aparece uma nova empresa, 4 contratos de construção e ampliação de bases de combustível, celebrados entre a UTC Engenharia e a BR. Contratos, realmente, o que isso acabou ocorrendo à prova nos autos, como também detalhou o eminente ministro relator. Teria ele, Luiz Pereira Duarte de Amorim, teria ele recebido os valores em espécie de 2 pessoas, o já citado Alberto Youssef e Rafael Ângulo Lopes, se beneficiando financeiramente dessas operações e depois depositando valores de forma fracionada em suas contas pessoais, no montante aqui, a acusação diminui bastante o montante, de R$ 266.798. Em pauta, ação penal número 1025, MPF contra Fernando Afonso Collor de Mello e outros. Ministros julgam ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Vota o ministro Alexandre de Moraes. Então, também aqui se inicia dizendo em 26 milhões, mas essas 25 transações seriam no montante de 266, ou quase 267 mil reais. Mas também consta, isso foi depois detalhado no aditamento da denúncia, consta que o valor recebido de propina por esse contrato, né, de troca de bandeira, de rede de postos de combustível, teria sido muito superior ao que constou na denúncia, e por isso que se atingiu, o que inicialmente 6 milhões, teria se atingido 9.650.000. Outro dado importante, por isso chamou a atenção à época das investigações, é que essas negociações, objetivando a troca de bandeiras e postos de combustível, teriam sido extremamente maléficas, prejudiciais à Petrobras. E realmente só teriam prosperado em razão dessa organização criminosa que levava vantagens ilícitas para operar essa troca. Não, ou seja, não era, segundo a imputação da Procuradoria, não era algo benéfico à empresa. A empresa não se favoreceria em relação a essa troca. E isso
foi aqui constatado nos autos por um relatório, folha 543, volume 3º, que foi, volume 3, perdão, foi disponibilizado por mídia digital, um relatório a partir do grupo de trabalho de averiguação GTA, que foi constituído exatamente para essa análise, e eu detalho aqui também as conclusões do relatório. Esse GTA, esse grupo de trabalho de averiguação, após ouvir inúmeras testemunhas e de levantar toda a documentação relativa às negociações envolvendo essas duas empresas que trocaram, que teriam dolosamente, por meio de pagamento de propina, realizado a troca de bandeiras, a BR Distribuidora e a DVBR, esse relatório concluiu exatamente isso, que não houve vantagem à BR Distribuidora, que o número estipulado como base de volume para a celebração de negócio não se baseou num relatório de auditoria, que a projeção financeira também não foi correta, ou seja, mas, ao mesmo tempo, isso é importante, em que pese ter sido não benéfica essa troca de bandeiras, o GTA nada encontrou de evidências materiais, é uma das conclusões, não encontrou evidências materiais de prática de atos ilícitos por quaisquer empregados ou terceiros. E também não encontrou, pelo menos no âmbito desse grupo de trabalho, não, abre aspas, não foram encontradas evidências de que o negócio tenha sido recebido, influência política na sua negociação. Eu cito aqui as várias testemunhas, inclusive as folhas, e faço algumas transcrições, várias delas já foram citadas pelo eminente ministro relator. Ou seja, há uma constatação de que houve uma constatação que levou exatamente a esse grupo de trabalho, levou a suspeitas na Petrobras, na BR, levou a denúncia do Ministério Público de que algo de errado teria sido feito, que houve propina, que houve prejuízo ao erário em virtude dessa troca de bandeiras, mas, seja pelo relatório do grupo, o GTA, o Grupo de Trabalho de Averiguação, seja por vários depoimentos judiciais, agora já judiciais, de testemunhas, Danilo Tolentino Abreu, Marcelo Grinstans, Diógenes Castilho de Matos Neto, Luiz Alberto Rogojinks, não foi possível se comprovar participação efetiva dos réus, dos 3 réus, em relação a esses negócios envolvendo a BR Distribuidora e a DVBR. Há esse estranhamento, o que levou exatamente ao Ministério Público, ao Procuradoria-Geral da República, oferecer a denúncia e sustentar a acusação, que durante as negociações teriam ocorrido, como consta nos autos, situações estranhas, afastamento de alguns funcionários que eram contra a negociação, a utilização de um número como base de volume sem que ele tenha sido auditado, concentração total das decisões no gerente corporativo, ou seja, há indícios que levaram à denúncia, indícios que levaram a Procuradoria-Geral da República a sustentar a acusação, mas não há provas efetivamente aqui nessa conduta, provas produzidas pela acusação que efetivamente possam comprovar que essas negociações tenham realmente sido realizadas mediante o pagamento de propina. Aqui nós não estaríamos, como também o eminente ministro relator bem salientou, nós não estaríamos podendo ou condenando acima de qualquer dúvida razoável
porque há, como próprio, repito o termo utilizado pela própria Procuradoria, situações estranhas, mas essas situações estranhas não encontram uma ligação direta, modernamente falando, um link direto com a atuação dos réus Fernando Collor de Mello, Pedro Paulo Leoni Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim. Eu cito aqui ainda os colaboradores que chegam a afirmar que teriam realizado uma transação envolvendo a bandeira BR Distribuidora, cito Alberto Youssef, Nestor Cerveró, também Rafael Lopes, mas as provas dos autos não indicam qualquer certeza de que o réu Fernando Afonso Collor de Mello, por intermédio do co-réu Pedro Paulo Bergamassi de Leoni Ramos, tenha interferido nas negociações ou mesmo solicitado vantagem devida para assegurar, nessa hipótese, o acerto das negociações nos termos em que foi estabelecido, a qual, segundo informações, mesmo tendo sido extremamente vantajosa para a DVBR e maléfica para a BR Distribuidora, mas não há, nesse caso, a comprovação de que houve um ato de corrupção, houve a corrupção passiva, que esse contrato tenha sido realizado em virtude do pagamento dessa propina. Então, nesse caso, realmente, não houve essa comprovação. A Procuradoria-Geral também imputou aos réus o recebimento de outra vantagem pecuniária indevida, aqui no valor de pelo menos 20 milhões de reais. E aqui já o objeto da imputação é outro. Aqui não é mais troca de bandeira de posto de gasolina, e as empresas são outras. Aqui seria para viabilizar a celebração de 4 contratos entre a UTC Engenharia e a Petrobras Distribuidora, a mesma BR Distribuidora. Aqui a ideia da construção de bases de distribuição de combustível. Eu detalho o objeto desses contratos, também não vejo necessidade de repetir. A acusação, segundo a acusação, o mesmo período, 2010 a 2014, o réu Fernando Collor de Mello, juntamente com os co-réus Pedro Paulo Leoni Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim, teriam, da mesma forma, aceitado, promessa recebido 20 milhões de reais, pelo menos 20 milhões de reais, para viabilizar esses 4 contratos. Construção de bases de distribuição de combustíveis. Primeiro, novos cais flutuantes no terminal do Amazonas, na base de Caracaraí e na base de Oriximiná. Segundo, ampliação do terminal de Duque de Caxias. Terceiro, a nova base de Cruzeiro do Sul. Quarto, ministros julgam ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Vota o ministro Alexandre de Moraes. Construções de bases de distribuição de combustíveis teriam sido intermediadas, segundo a acusação, aqui por José Zones. Volta o mesmo diretor, a imputação envolve o mesmo diretor anterior, o diretor de operação e logística da BR Distribuidora, que teria sido indicado politicamente, segundo a acusação. Mas lembrando que o próprio diretor disse que não teria sido indicado, mas depois teria recebido o apoio para se manter no cargo e teria se reunido várias vezes com o então parlamentar, então senador, e também com os demais co-réus. Da mesma forma que a primeira imputação, a segunda também foi objeto do relatório do Grupo de Trabalho de Averiguação, o GTA. Então, o mesmo grupo analisou da mesma maneira
que analisou a questão da troca de bandeiras, agora esses 4 contratos para construção ou construções de bases de distribuição de combustível. Constatou que houve violação de estimativa de preços, então aí houve um problema de estimativa, que determinado gerente não cumpriu suas tarefas, não teve o dever de cuidado necessário, também que houve falha na indicação das empresas participantes das licitações, que houve falha na elaboração da estimativa e ausência de critérios para o seu cálculo, o que pode ser considerado, segundo o relatório GTA, considerado como indício de sobrepreço no contrato, que houve, constatou, a violação da estimativa de preços para o processo de cais flutuantes, considerando que as planilhas de preço da UTC apresentavam variação percentual idêntica para vários itens, mas também analisou que não havia um critério pré-estabelecido para a elaboração de estimativas, ou seja, algumas falhas técnicas da própria empresa. Esse GTA, e a partir de outros documentos juntados, levaram a acusação a sustentar os inúmeros indícios de que o colaborador Ricardo Ribeiro Pessoa, presidente da UTC, então presidente da UTC, teria, por diversas vezes, se encontrado com o diretor de operações e logísticas, José Zonis, exatamente para tratar desses 4 contratos para a construção dessas bases de distribuição de combustíveis. E isso consta, inclusive, na agenda, nota de registros encontrada na agenda do colaborador. Além disso, o próprio colaborador, o então presidente da UTC, Ricardo Ribeiro Pessoa, ele afirma que o réu, um dos réus, o Leoni Ramos, foi o responsável por propor a ele a realização das referidas obras, ou seja, foi quem o procurou para propor a realização de obras e o direcionamento das licitações em favor da UTC, além de ter sido o responsável pela aproximação do diretor de operações e logística, José Zonis, com a empresa UTC. Transcrevo aqui o depoimento. O direcionamento das licitações em favor da UTC também foi confirmado pelo colaborador Nestor Cerveró, quando do seu depoimento judicial, e transcrevo aqui o seu depoimento. Ou seja, os colaboradores indicaram que houve não só essa procura por parte de um dos correios para oferecer a construção, a possibilidade de construção dessas 4 bases de distribuição de combustíveis, mas também que houve um direcionamento na licitação. Então, aqui, os depoimentos tanto do colaborador Nestor Cerveró quanto do colaborador Ricardo Ribeiro Pessoa. Em relação à propina acertada, aos valores transferidos como propina, um dos colaboradores, Ricardo Ribeiro Pessoa, disse que o réu, Leoni Ramos, o teria procurado e dito que poderia conseguir para a UTC um pacote de obras, exatamente esse pacote, desde que, abre aspas, ou entre aspas, desde que pagasse um percentual de 2% sobre o valor dos contratos. E continua o colaborador, após algumas negociações, o colaborador acordou com o referido réu o pagamento de um valor fixo de 20 milhões em parcelas mensais e sucessivas que teriam sido efetivadas entre os anos de 2010 e 2020. Também cito aqui o depoimento. O colaborador em juízo, o colaborador Ricardo Ribeiro Pessoa, confirmou essas declarações feitas na polícia, reiterou que foi apresentado a José Zonis por meio do réu Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, que negociou com últimos termos da propina a ser paga, além de ter reiterado, e aí constou, que atrás, ou por trás,
comandando o último aqui seria Leoni Ramos, estaria o réu Fernando Afonso Collor de Mello, detentor, segundo ele, de capacidade de influenciar a tomada de decisões das diretorias pertencentes ao seu grupo político. Ainda o colaborador transcreve como o pagamento foi realizado, como foram entregues os valores a Leoni Ramos, na representação, segundo ele, o colaborador, dos interesses do réu, Fernando Collor de Mello, o depoimento de um terceiro colaborador, Rafael Lopes, um dos emissários de Alberto Youssef, também reafirma isso, trazendo inúmeras informações que corroboraram as demais versões judiciais apresentadas de que o responsável por levar pessoalmente, que ele teria sido responsável por levar pessoalmente dinheiro na residência do parlamentar. Eu cito aqui várias, as datas, os registros de entrada de Rafael Lopes, são 7 entradas, e de Adarico Negromonte Filho, 6 entradas, esses dois, tanto Rafael Lopes quanto Adarico Filho, Negromonte Filho, subordinados de Alberto Youssef, 5 e outros 6 vezes, as entradas na sede da UTC Engenharia, em datas que correspondem exatamente ao cronograma de pagamentos declarado na planilha de Ricardo Ribeiro Pessoa. Planilha essa que foi elaborada por Valmir Pinheiro Santana, aqui cito as folhas dos autos. Esses registros também coincidem com os meses apresentados na planilha da UTC Engenharia, e cito os votos. Há também declarações judiciais de outro colaborador, Valmir Pinheiro Santana, funcionário da UTC, que teria sido ele o responsável por elaborar a referida planilha, contendo o cronograma de pagamentos de propina e o responsável pela gestão financeira desses compromissos ilícitos. A planilha anexada na denúncia, e que está disponível no apenso 31, na planilha constam diversas siglas, entre aspas, PP, DUC, SUL, FLU, POM, que seriam menções, ao que tudo indica, ou apontado pela Procuradoria, as iniciais do réu Pedro Paulo, PP, de terminais, distribuição de combustíveis de Duque de Caxias, base de distribuição de combustíveis, Cruzeiro do Sul, seria Sul, ou seja, as iniciais, algumas letras, na planilha constante nisso. Ainda houve busca e apreensão. Em pauta, ação penal número 1025, MPF contra Fernando Afonso Collor de Mello e outros. Ministros julgam ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Voto ao ministro Alexandre de Moraes. Em favor do réu Fernando Afonso Collor de Mello e um comprovante de depósito realizado em favor da empresa Gazeta de Alagoas. Também aqui cito as folhas dos documentos, há inclusive fotografias dos comprovantes de depósito, o que fortalece a prova judicial. O acervo probatório, presidente, foi no sentido de que a UTC Engenharia utilizava-se dos serviços prestados por Alberto Youssef, os serviços de doleiro, retirada e entrega de dinheiro ao réu Pedro Paulo Leoni Ramos, que agia em nome de Fernando Afonso Collor de Mello. No entanto, para além de qualquer, e isso aqui nessa segunda conduta é importante, para além de qualquer dúvida razoável, também se verificou que tais serviços não se restringiram exclusivamente às sociedades empresariais mencionadas na denúncia, mas também se estendeu a agentes públicos e pessoas físicas, tal como relatado pelo próprio réu Pedro Paulo Leoni Ramos, que, ao ser interrogado em juízo, confirmou utilizar dos serviços de Alberto Youssef para a manutenção e gerenciamento de valores em razão de dívidas contraídas no passado no exercício de sua atividade empresarial. E cito as folhas aqui do
interrogatório. Ao analisar, então, todas as provas conjuntamente, as judiciais, extrajudiciais, os depoimentos, percebe-se que a vantagem devida negociada pelo réu Pedro Paulo Leoni Ramos com o representante da UTC, Ricardo Ribeiro Pessoa, foi arrecadada por Alberto Youssef, repassada nas datas em que solicitadas, as entradas na empresa e a planilha são confirmados, buscando atender interesses do réu Fernando Afonso Collor de Mello. Os valores eram arrecadados, eram repassados pelo doleiro Alberto Youssef, como forma aí de gerar determinada confusão entre os ativos lícitos e os ativos ilícitos na empresa. Aqui um procedimento muito comum, né, como todos sabemos, para tentar fazer a confusão entre o dinheiro lícito e ilícito, esconder a propina que sai e que entra. Ou seja, essa confusão entre os ativos lícitos e ilícitos, aqueles auferidos no exercício da atividade empresarial, viabilizando assim o tráfego de recursos ilícitos sem despertar a atenção das autoridades. Isso também é muito conhecido como esteira, né? O dinheiro colocado ilicitamente entra e sai, vai entrando e saindo como uma esteira para que as autoridades financeiras, principalmente, não percebam aqui eram 2% dos valores, não percebam essa operação criminosa. Parece que com essas provas é possível a conclusão de conclusões suficientes para, nesse caso, para as condenações dos réus Pedro Paulo Leoni Ramos e do réu Fernando Afonso Collor de Mello, e com fundamentação, não só, e isso é importante citar, porque vedado pelo artigo 4º, parágrafo 16 da Lei 12.850, não só com as provas produzidas na declaração dos colaboradores. Há inúmeras outras provas, eu assim como o eminente ministro relator, que o fez mais detalhadamente, citei aqui essas demais provas. O contexto fático probatório aponta exatamente no sentido da existência de elementos fortes, autônomos, provas diretas, que corroboram, no caso concreto, de forma extremamente robusta, os depoimentos prestados pelos colaboradores e as demais provas documentais e periciais. Eu cito aqui tudo que vim dizendo, eu repito aqui no voto de forma mais, digamos, mais didática, mas vou evitar cansá-los. Já estou até cansando. Presidente, eu posso continuar, apesar do horário, mais um pouquinho? Tem algum compromisso? Seria bom o ministro Alexandre concluir, seria positivo. Nós temos uma assinatura de um termo de cooperação com o Tribunal Superior do Trabalho às 18h30, eu tenho na presidência, mas... É uma infinidade, presidente, de tempo, pode ficar tranquila. Certo, então... Eu aprendi com o ministro Luiz Roberto Barroso a falar em 15 minutos. Então, Vossa Excelência continua. Faltam 5. 15 por crime também, né? Senão... Então, aqui, presidente, elementos de prova que, analisados conjuntamente, como eu disse, com as demais provas coligidas nos autos, depoimentos, perícia, contas correntes, planilhas, garantem robustez na comprovação da autoria criminosa dos réus Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos, que solicitaram vantagem devida a Ricardo Ribeiro Pessoa como contraprestação às vantagens oferecidas e proporcionadas à empresa UTC, exatamente para viabilizar aqueles contratos das 4 construções de bases de distribuição, recebendo em torno de, ou no mínimo, 20 milhões efetivamente pagos, e isso foi descrito na denúncia e comprovado, me parece, por farta prova documental.
Em relação ao réu Luiz Pereira Duarte de Amorim, embora existam indícios de que ele teria frequentado o escritório de Alberto Youssef, não há qualquer outra prova judicial que indique que ele participou efetivamente dos fatos envolvendo esses contratos. Os 4 contratos celebrados entre a UTC e a BR Distribuidora, a razão pela qual, em relação a ele, entendo que deva ser absolvido das imputações. Assim, nesse caso, a procedência da ação penal deve ocorrer em relação a Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamassi Leoni Ramos, para condená-los pela prática do crime previsto no artigo 317, e a improcedência em relação a Luiz Pereira Duarte de Amorim. Ainda, presidente, ainda a imputação aos réus, aos mesmos 3 réus, na verdade aqui há 2 réus, Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Leoni Ramos, o recebimento de mais uma vantagem pecuniária indevida, R$1 milhão, para viabilizar a execução de um contrato de gestão de pagamentos e programa de milhagens celebrado entre a FTC Cards e a BR Distribuidora. Num período de 2011 e 2012, teriam eles recebido R$1 milhão de propina para viabilizar exatamente esse contrato. Essa imputação constou nos termos da colaboração de Fernando Antônio Falcão Soares, Fernando Baiano e Nestor Cerveró. Detalho aqui também os depoimentos. A Procuradoria afirma esses repasses, aponta a existência de uma planilha denominada Transcareca, indica que teria indicado a entrega de valores ao réu Leoni Ramos em 3 oportunidades, cita: valores não foram colhidos depoimentos judiciais. Nesses autos de Fernando Antônio Falcão Soares e Jaime Alves de Oliveira, que poderiam garantir maior robustez às provas, o que sobraria apenas os registros de hospedagem no Hotel Copacabana Palace, onde teriam se reunido, e de acesso ao prédio da Petrobras, distribuidora a BR. Nesse caso, presidente, e não vou detalhar mais, porque já foi detalhado pelo eminente ministro relator, me parece que aqui não há provas suficientes para a condenação. Aqui há uma suposição, há indícios que possibilitaram o oferecimento da denúncia, mas a ação penal não produziu as provas necessárias para efetivar a condenação, em que pese terem sido apreendidos vários objetos, inclusive aparelho celular, telefone celular, mas não se obteve a necessária comprovação acima de qualquer dúvida razoável. Me parece aqui que deve ser improcedente a ação penal em relação a isso. Há ainda uma outra imputação aqui em relação também aos 2 réus, Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo de Leoni Ramos, o recebimento também de pelo menos 20 milhões para viabilizar irregularmente futuro hipotético contrato de construção e locação ou leasing de um armazém de produtos químicos em Macaé, o qual seria celebrado entre a Jaraguá Equipamentos Industriais, em sociedade com fundo de investimentos, e a BR Distribuidora. Aqui seria, a acusação fala que em 2013, o ano é 2013, Fernando Collor de Mello e Pedro Paulo Leoni Ramos teriam solicitado esses 20 milhões exatamente para concretizar esse futuro hipotético contrato de construção, locação ou leasing. Da mesma forma, foram os mesmos delatores, Fernando Antônio Falcão Soares, Fernando Baiano, aqui foi esse que imputou, e Paulo Roberto Dalmaso, que foi ouvido no Ministério Público, mas depois não houve a reprodução em juízo do seu depoimento sob o crivo do contraditório.
elementos de prova juntadas nos autos, registro de acesso aos prédios, mas, diferentemente do caso em que havia planilhas, havia comprovantes de pagamento, havia a coincidência de datas, somente esses registros de acesso aos prédios não parecem imprimir maior robustez à prova judicial. Nenhum dos dois diretores, André Joaquim de Carvalho e Paulo Roberto Dalmasio, foram ouvidos sobre o crivo do contraditório para confirmar ou não o teor das conversas. Não houve a prova, essa prova importante, testemunhal, que deveria ter sido produzida sob o crivo do contraditório. Houve também mandado de busca e apreensão na residência em Brasília do réu Fernando Collor de Mello, foram apreendidos documentos, manuscritos contendo anotações sobre obras da Petrobras, valores, comissão de Rondonópolis e Macaé, indicando que o parlamentar estaria ciente de algo que estaria acontecendo. Mas, presidente, são documentos e fatos isolados que podem até levar, como levaram corretamente o Ministério Público naquele momento a oferecer a denúncia, mas isso não progrediu perante o contraditório devido ao processo legal, inclusive, e insisto nisso, pela ausência da oitiva de duas figuras importantes que falaram no Ministério Público, mas não falaram em juízo. Então, aqui também, presidente, é o caso, a meu ver, de improcedência da ação penal e absolvição. O item seguinte, a questão da lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, que, segundo o eminente ministro relator, dá 13 milhões de anos, 13 mil anos, né, de condenação. Aqui a ideia das elementares do tipo ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. A imputação de que houve essa ocultação. Obviamente, assim como também o eminente ministro relator, reconhece a autoria criminosa daqueles fatos envolvendo a UTC e a BR Distribuidora. Então, obviamente, a lavagem só pode ser em relação a esses fatos, a celebração desses, lembremos desses 4 contratos para a construção de 4 bases de distribuição de combustível. E aqui, uma centena de crimes de lavagem imputados aos réus, e aqui aos 3 réus, tanto Fernando Collor de Mello, quanto Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos e Luiz Pereira Duarte e de Amorim, a título de branqueamento de capitais. E se estrutura a análise em 5 vertentes. A ocultação de valores, mediante depósitos fracionados em dinheiro, nas contas bancárias pessoais e da pessoa jurídica, conjuntamente com a celebração de empréstimos fictícios, para conceder uma aparência de ilicitude a esses recursos. Então, isso é uma vertente do branqueamento de capitais. O recebimento de recursos mediante uma transferência bancária internacional, com posterior entrega de valores em espécie no Brasil. Terceira vertente, aquisição de automóveis, de imóveis, de lancha, de obras de arte. A quarta vertente, utilização de valores para o custeio de despesas pessoais do réu, então parlamentar Fernando Afonso Collor de Mello. E a quinta vertente, a realização de diversas operações financeiras com pessoas jurídicas vinculadas ao doleiro e recebimento de valores oriundos de propina. Em relação a cada um dessas 5 vertentes, eu faço um detalhamento em relação às provas produzidas. Cito, em relação ao primeiro, os depósitos fracionados, assim como fez também o eminente ministro relator, depósitos tanto nas contas pessoais quanto na pessoa jurídica, a Gazeta de Alagoas e TV Gazeta de Alagoas,
o que se apreendeu na busca e apreensão no endereço de Alberto Youssef, com o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos 3 réus, além das pessoas jurídicas. Então, eu cito, em relação a essa primeira vertente, que demonstra realmente a comprovação de uma atitude e de um modus operandi típico de branqueamento de capitais, típico de lavagem de dinheiro. Também aqui, em relação ao recebimento de recursos, a segunda vertente, mediante uma transferência bancária internacional, com posterior entrega de valores em espécie ao Brasil, isso veio a partir do aditamento da denúncia pela Procuradoria-Geral da República. Os valores, a imputação foi realizada, mas aqui me parece que nesse tópico não houve, por isso até não vou me alongar, não houve a comprovação efetiva dessa realização desse iter criminis necessário para comprovação. Aquisição, a terceira vertente, aquisição de automóveis, de imóveis, de lancha, obras de arte, utilização de valores para o custeio de despesas pessoais, do então parlamentar Fernando Afonso Collor de Mello, como diz a denúncia. Há, em 2013, a aquisição junto à empresa British Cars do Brasil do veículo automotor, vulgo carro, modelo Bentley, o valor, à época, 2013, de R$ 975 mil, com recursos depositados nas contas da empresa Gazeta de Alagoas e registrado em nome de Água Branca Participações. Mas não há uma conclusão efetiva de que esse valor foi fruto de propina. Também, entre 2011 e 2014, por no mínimo 62 vezes, valores depositados na TV Gazeta de Alagoas para custear despesas pessoais do parlamentar, num valor total de quase R$ 598 mil, e outras transferências que somaram R$ 1.040.630. As provas coligidas nos autos permitem a conclusão de que o veículo aqui foi adquirido, um veículo Lamborghini, pela Água Branca Participações por meio de financiamento bancário, teve suas parcelas pagas por valores da empresa TV Gazeta de Alagoas, ora por compensações bancárias, principalmente por compensações bancárias, mas, da mesma forma, não é possível, ao meu ver, o decreto condenatório em relação a esse fato, por se trataria de ato posterior de mera disponibilidade de recursos previamente depositados já no primeiro tópico, de forma fracionada na respectiva conta bancária. Ao réu Fernando Afonso Collor de Mello, a acusação imputou também as condutas entre 2013, aqui também nas vertentes da lavagem de dinheiro, 2013 e 2014, a aquisição de um outro veículo Lamborghini, no valor de R$ 3.200.000, com recursos depositados também para a TV Gazeta e registrados em nome de Água Branca Participações. Também, da mesma forma, me parece que é um ato posterior. A aquisição de outro veículo, primeiro se parcelava, vinha o dinheiro e depois se adquiria veículos, e vou citando a coleção de veículos. Há uma Ferrari, há duas Ferraris, um Porsche, dois Porsches, e assim por diante, como já disse o eminente ministro relator. Há também a aquisição de uma casa de campo em Campos do Jordão, perto da Pedra do Baú, no valor de 4 milhões, um terreno, isso em São Paulo, né, para aqueles que não conhecem Campos do Jordão, no estado de São Paulo, a aquisição de um terreno litorâneo no Recanto dos Caetés, em Barra de São Miguel, no estado de Alagoas, a aquisição de lanchas,
Então, em todos esses casos, há uma enorme movimentação financeira, mas os valores utilizados, ou, na maioria dos casos, já eram fracionados, então a lavagem já tinha sido feita, ou, em outros casos, não foi possível estabelecer esse link. A quarta vertente, e estou quase encerrando, presidente, nos meus 6 minutos faltantes, a utilização de valores para custeio de despesas pessoais do parlamentar, entre o então parlamentar, réu Fernando Collor de Mello, entre 2011 e 2014, por no mínimo 62 vezes valores depositados nas contas da TV Gazeta de Alagoas, que teriam sido derivadas da propina daqueles 4 contratos já várias vezes referidos da UTC e da BR Brasil. Aqui, embora as provas corrigidas nos autos possam sugerir que foram repassados valores para tais finalidades, quais sejam custear despesas pessoais referentes com cartões de crédito ou débito e transferir valores para as contas correntes pessoais dele e de sua esposa, com o objetivo de dar aparência à ilicitude dos ativos, não é possível o decreto condenatório. Ministros julgam ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Vota o ministro Alexandre de Moraes. A lavagem de dinheiro já estaria consumado com o ingresso dos valores ilícitos nas contas correntes. A primeira operação, para se evitar que cada operação seja uma lavagem de dinheiro. Se já lavou, por mais que se lave, já lavou uma vez, já se fez toda a operação de esteira, depois se lavou o dinheiro, aí compra um carro. Não seriam 2 lavagens de dinheiro. Então, por isso que excluo em relação a isso. E a realização, a última vertente, a realização de diversas operações financeiras com pessoas jurídicas vinculadas ao doleiro e recebimento de valores oriundos de propina. Também aqui acaba sendo absorvido pela primeira lavagem de dinheiro, ou pelas primeiras naqueles anos, do ingresso de os valores. Foram, segundo a denúncia, 47 operações, depois mais 6 operações, com o objetivo de misturar somas de origens distintas, geralmente ilícitas, já tinham sido, ou pelo menos se tentado branquear, e uma nova tentativa. Também afasto essa duplicidade. Para encerrar, presidente, a organização criminosa. Também a imputação do artigo 2º da lei de organização criminosa, promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. As investigações apontaram a atuação de uma organização criminosa altamente complexa, segundo a Procuradoria-Geral da República, semelhante a outras operações que se estruturou na BR Distribuidora, e seria composta exatamente pelo núcleo administrativo, o núcleo econômico, o núcleo financeiro e o núcleo político. Estruturados, e estando devidamente estruturado o grupo, e demonstrado pelas provas, principalmente naqueles 4 contratos da UTC com a BR Brasil, BR Distribuidora, perdão, comprovado o dolo dos seus integrantes que realmente se uniram para praticar a corrupção passiva. Não há outra explicação para aquela união de desígnios, união dolosa de desígnios entre Fernando Afonso Collor de Mello, Pedro Paulo Bergamassi de Leoni Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim. Eu cito aqui, repito, várias das provas dos anos de 2010 e 2014, inúmeros valores em propina ao então senador da República, em relação àqueles 4 contratos, em torno de 20 milhões, e repito aqui exatamente para demonstrar que houve uma formação de uma organização criminosa, inclusive com o doleiro Alberto Youssef, com pagamentos por meio de sofisticado esquema de branqueamento de dinheiro, ou seja, tudo o que já foi analisado aqui eu só condenso para concluir
é que, ao meu ver, está devidamente comprovada a estruturação do grupo dolosamente, que seus integrantes pretendiam a prática de crimes de corrupção passiva, sendo o caso de procedência da ação penal promovida contra, nesse caso, Fernando Afonso Collor de Mello, Pedro Paulo Bergamassi de Leoni Ramos e Luiz Pereira Duarte de Amorim, para condená-los pela prática do crime previsto no artigo 2º da Lei 12.850, de 2013. Tudo isso que eu falei, presidente, é para concluir que eu acompanho integralmente o eminente ministro Edson Fachin, mas para demonstrar a análise das provas, julgando parcialmente procedente a ação penal, condenando os réus nos mesmos termos que o eminente, não vou repetir, os mesmos termos que o eminente relator, e absolvendo também da mesma maneira que o eminente relator. Em relação às penas, presidente, se Vossa Excelência me permitir, eu não vou... Assustou, já. Eu não vou entrar na dosimetria. A dosimetria sempre há uma diferença, outra. No geral, a minha concordância, eu diria que é 90% do eminente ministro relator, mas eu vou deixar os debates, vou reanalisar, verificar a possibilidade de um acompanhamento, porque são questões mais ainda, na verdade, da multa, nas multas. Então, eu vou reanalisar e, no mérito, já, desde logo, acompanho integralmente o eminente relator. Teria a questão das multas por dano moral, né? Exato. Presidente, posso fazer só um brevíssimo comentário? Eu vou votar amanhã e até vou pedir para antecipar, se não for possível. A única, e também estou na linha... Ministro Luiz Roberto Barroso, à esquerda. Considerou que havia duas séries de lavagem de dinheiro. Uma relativa aos depósitos na pessoa física e outra relativa aos depósitos na pessoa jurídica. Mas o crime antecedente foi um único, de corrupção passiva. De modo que a minha reflexão, aos colegas que ainda vão pensar, é se não haveria uma única cadeia delitiva continuada e não duas, considerando a unicidade do crime antecedente. É uma ponderação que eu trago... Ministros julgam ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. E daremos continuidade ao julgamento amanhã. Eu faço a proclamação do resultado provisório, no sentido de que, após o voto do eminente relator, rejeitando os preliminares, né, julgando procedente em parte a denúncia para condenar os réus nos termos, né, que foram aqui tão bem por eles explicitados e com a dosimetria por ele proposta, que a senhora secretária vai transcrever na íntegra a partir do voto escrito de Sua Excelência, e no que foi acompanhado pelo eminente revisor. Com relação à dosimetria, não faço registro? Não, eu peço que aguarde, presidente. Isso. E no que foi acompanhado quanto às condenações pelo eminente ministro revisor, foi suspenso o julgamento e a ele daremos continuidade na sessão de amanhã, no primeiro horário. Eu agradeço a presença de todos, desejo uma ótima noite e declaro encerrada a sessão.